Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Tanto os presentes, como aqueles que estão nos assistindo através do Facebook. Né? Uma boa tarde a todos. E nessa tarde maravilhosa, nós vamos ter uma palestra da Célia Marchiori, nossa amiga de longa data, né? Que ela vai falar sobre o Cristo e o Espiritismo, que engloba o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. E amanhã, na quinta-feira, às 20h15, o Rogério Fante vai nos falar sobre liberdade, igualdade e fraternidade, tá? E nós temos os nossos eventos da casa. Nós temos agora no dia 14 de setembro, num sábado, das 15 às 18, o nosso chá beneficente. Tradicional chá do SEAC, com deliciosos quitutes e muita alegria. Os convites estão à venda na secretaria e pode ser adquirido também na entrada, né? Pode ser também. Na entrada do evento, no dia, né? Cada um sai R$12, mas também inclui chá à vontade e um lanche, né? Legal. Nós temos também no dia o bazar de roupas e calçados seminovos com peças a partir de R$5. E às 17 horas nós vamos ter uma interrupção, a gente vai fazer uma palestra que o Elcio Guimarães vai falar sobre Chico Xavier, o querido Chico. Tá? Então, um tema muito bacana, ele vai falar sobre o Chico Xavier, e conta as histórias do Chico, então é interessantíssimo, né? Muito bacana. Então, você vê como é que a gente não segue só o Evangelho, né? A gente dá abertura para os palestrantes também falar de outros temas, né? Tá? Falar do Chico. Engloba tudo, né? Falar do Chico é falar do Falar a verdade, é verdade. O Evangelho É revivido, né? E também nós temos o curso básico de Espiritismo na nossa casa, que começou no dia 3 de agosto, presencial, tá? Antigamente era virtual e a gente ia fazer presencial e virtual, fazer híbrido, né? Mas achamos melhor fazer presencial, que eu acho que a gente atende mais as pessoas, né? Porque tem muita dúvida, muita coisa. Então presencial é bem melhor, né? Eu acho. Quem quiser, ainda está aberto. Quem quiser fazer, ainda dá tempo, tá? Só falar na secretaria aí, colocar um nome. E vai ser não, já está sendo, né? Todo sábado das 10 às 12. Tá? E a gente está utilizando o livro do ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, tudo bem? Que é para englobar todas as casas. Antigamente a gente tinha aquelas apostilas, né? Cada casa utilizava uma apostila diferente, né? Eu, por exemplo, fiz 5 anos de curso no 3 de outubro, saí de lá, quando eu vim para o Kardec, eu tive que fazer mais um ano. Mas ainda é diferente. Hã? Ainda é diferente. Algumas das casas são diferentes. As casas adesas ao USE Lapa utilizam o ESD. A União Fraternal é outra. É outra coisa, a União Fraterna é outra. Todas as casas se unirem. Não, mesmo. Então é bom que unifica, né, as casas. 5 anos é uma faculdade, né? Praticamente, né? Então você estuda e ainda tive que fazer mais um ano, Mas fala que aqui são 2, tá? Aqui são 2, Não, o básico é o primeiro ano, né? Então, você tem só o básico do Espiritismo. E o segundo ano é o COEM, que é o estudo da mediunidade, né? Para a gente entender o que é mediunidade, né? As suas manifestações, tudo, né? E nós temos também os quadradinhos de lã de 20 por 20 de tricô ou crochê, né? São esses quadradinhos aqui.
Tá? Isso daí foi a Célia. A Célia que trouxe, né? Tá vendo? Não é tão bonito quando eu vi o. Não, tá bonito sim, tá muito bonito. Quando junta com outros, É muito legal, né? E depois a gente pega 20 quadradinhos desse, de 20 por 20, né? As tricoteiras, nossas amigas colaboradoras, juntam e fazem essas mantas, né? E nesse frio que tá agora, coitado dos nenê, né? Tem que ter manta mesmo suficiente para eles, né? Então a gente manda para as casas que auxiliam essas pessoas carentes, né? Obrigado, viu, Célia? Obrigado também que você trouxe as lãs, né? Sueli. Sueli. Não sei crochetar. Então, é isso que eu ia falar agora. Para a gente ajudar, não precisa saber só fazer os quadradinhos, né? Pode trazer a lã. Eu não sei fazer, a Mary também não sabe, nós compramos lã também, tudo certo. Quer dizer, você colabora do mesmo jeito, não é? Muito legal. Nós aceitamos também doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas novos e seminovos para o nosso bazar de seminovos e doações para as instituições da Fundação Francisca Franco. Roupas em bom estado e limpas. Porque aqui a gente não tem como lavar, não tem como passar, não tem, né? Então, que traga já limpa e em bom estado. Para doações em dinheiro, contate-nos que a gente tem o Pix, né? E a mensalidade é a partir de R$20. E nós estamos também com uma outra campanha de arrecadação de tampas e lacres de plástico, de garrafa e requeijão. Esqueci de trazer. Um saco, é. Quarta-feira você tá. Lacres de latas de alumínio, aqueles lacres, né? E os blister, que é a embalagem interna de remédios. E também notas fiscais sem CPF para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. A nossa companheira Eliana, que trabalha lá, leva todas essas doações, né? E eles fazem um trabalho maravilhoso, né, Eliana? Maravilhoso. Muito bacana Mais de mesmo. 300 Mais de 300 enfermos pessoas. carentes, Bacana. suas olha. famílias. É. Então a gente fala assim, poxa, assim, né? Gostaria de ajudar com alguma coisa, de alguma maneira. Olha quantas coisas que a gente pode ajudar, né? A caridade é o amor em ação, né? Aí, tá vendo? O atendimento fraterno também a gente tem, presencial chegar meia hora antes do início das reuniões e a distância pelo WhatsApp. É só enviar e-mail ou mensagem pelo Facebook, né, do SEAC, né? Para que possamos fazer o agendamento, tá? Tem mais livros seminovos para venda na biblioteca, com diversos títulos, nós temos ali também. Né? E uma das coisas mais importantes que a gente acha, que é o Evangelho no Lar. Né? Quem faz aqui? Praticamente todos fazem. Quem não faz e precisa de... Ela fez assim, eu também faço. Não, a Mila. A Mila. Tá na poltrona hoje, né? Ela tá na poltrona hoje. Da nossa amiga Mila. Oi? Tô na sala de estar hoje. Tá vendo? Tá dando para ouvir aí? Tá. Então tá bom. Então, olha, é muito importante o Evangelho no Lar, né? Limpa as nossas casas, né? A energia se torna uma energia bacana, né? Uma energia positiva, né? E quem não souber fazer, a gente tem um roteiro ali na secretaria. Só pedir para a Zilda que ela passa para as pessoas. E nós temos também uma campanha de inverno, né? Com esse frio que está aí, né? Não sei se vai continuar, se não vai. Mas nós estamos arrecadando dinheiro para cobertores. E cada cobertor custa R$30. Mas a gente pode doar a quantia que quiser, tá? Não precisa ser os R$30 não. Se quiser doar mais, a gente agradece, né? Tá livre. Tá livre, né? Livre escolha. Bom. Caio. Então, e vai ser doado. Até agora, né? Até sexta-feira, tá? Até dia 31, né? Aliás, compramos hoje 250 cobertores, Que graças a bacana, Deus. que legal. Como foi uma quantidade maior, conseguimos reduzir o preço. E eles não vão cobrar o frete também na entrega. Olha que legal. 250 que serão entregues amanhã, lá em Osasco. Ótimo.
no Centro Espírita Seara de Jesus. Seara de Jesus. Né? No bairro Bela Vista, em Osasco. Isso. 200 cobertores. Porque a gente entrega lá para os moradores de Osasco. A gente agradece demais Moradores de rua. os presentes, né, aqui da casa, que conseguimos essa quantidade, e os amigos virtuais também, que através do Pix, né, fizeram doações pra gente, né? E essa campanha vai até sexta-feira, né, Geraldo? Pode fazer Pix também, né? Pode fazer Pix também. Tem Aí, problema. se fizer Pix, só informa. Só informa, doação né? para cobertores. Doação para cobertores, é isso daí. Então tá bom. Já dados os recadinhos, né? A gente podia estender isso aqui até setembro, né? É que depois aí entra a campanha das sacolinhas no final de ano. Ah, tá. O que nós vamos fazer é ano que vem começar uma campanha mais cedo. Mais cedo, né? É. Entendi. É que a gente tá sempre pedindo Legal. dinheiro, né? Então uma hora para uma coisa, uma hora para outra. Para outra, né? É. Mas é para os nossos amigos Então. necessitados, né? Se a Casa Espírita não fizer assistência social, então não adianta nada a gente ficar aí falando, né? Não adianta nada, É. né? Mas começar antes, quando chegar o fim. Palavras sem Isso. obras não adianta nada, né? Isso. Não é verdade? Sim. É que tem um negócio de Porto Alegre também que... A campanha que nós fizemos para o Rio Grande do Sul, né? Nós obtivemos muita doação. E aí o pessoal deixou para fazer a doação para o Rio Grande do Sul e deixou um pouco mais de lado os cobertores, né? Mas ano que vem a gente começa mais cedo, né? Tá? Então tá bom. Vamos sentando então confortavelmente nas nossas cadeiras, nos ligando nessa nossa casa onde mais somos ajudados do que ajudamos. Agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecendo também aos mentores desse nosso trabalho, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes e sua corrente médica do espaço, que nos auxilia, nos ampara, nos ajuda em todos os trabalhos. E principalmente hoje, esses mentores nos auxiliam, principalmente a palestrante de hoje, a Célia, e que a gente possa ouvir todas as lições que vão ser passadas hoje e possamos colocar essas lições no nosso dia a dia, na nossa jornada evolutiva aqui na Terra. E já agradecidos, nós vamos fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. Convido a todos a fazer comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E eu convido agora a nossa palestrante, a Célia, a nos falar sobre o Cristo e o Espiritismo. Depois você faz um encerramento para nós, Célia? Prece. Para esse encerramento? Ótimo. Alegria. Então tá, Joana. Seja bem-vinda. Precisa sair aqui? Um pouquinho só mais pra cá, por favor. Boa tarde. Mais pra cá, para não atrapalhar. É uma alegria estarmos juntos, não é verdade? É a segunda vez que eu venho na casa, mas eu tenho um coração muito grato por essa casa, por vocês, o Caio, o Celinho, sempre presente com a gente, né? Que participa um pouco dos trabalhos da USE. Então, dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente estuda, que eu acho que é isso que é importante. Quando você estuda, quando você começa a compreender, você tem que compartilhar, principalmente aquilo que enriquece o nosso coração. Por isso que eu falei para o Caio, eu gosto muito de falar do Evangelho, porque o Evangelho é a luz em nossas vidas, não é verdade? E que Jesus, que sempre está conosco, nos inspire para que a gente possa passar com muita tranquilidade, com muito carinho, esse tema que a gente estudou um pouco. E por que eu pensei em trazer um pouco mais do Evangelho?
Nós estamos completando neste ano 160 anos que tivemos a bênção de um livro que só nos fortalece, que só enriquece o nosso coração. Então, dia 15 de abril de 1864, era trazido a nós o terceiro livro da codificação, que nós vamos falar um pouquinho também do Espiritismo, né? Então, ele chegava às nossas mãos, aquele livro que iria abrir a nossa mente um pouquinho mais para a compreensão dos ensinos de Jesus. Herculano Pires, ele diz que este livro é um livro de cabeceira. É um livro que a gente deve ler ele em todos os instantes, nas reuniões evangélicas, no Evangelho do Lar, que a gente percebe que aqui é muito citado a importância do Evangelho no lar. Nós não temos a dimensão do que, quando nós nos reunimos em torno dos ensinos de Jesus, o quanto que amplia, não só no nosso lar, mas ao redor dos nossos lares. Vai se expandindo a luz que o Evangelho traz. Então é muito importante que a gente tenha este livro, como diz Herculano, na nossa cabeceira. É aquele livro que tem uma hora que a gente não está, abre, nossa, essa lição caiu para mim. Todas as lições do Evangelho são para nós. Tudo aquilo que Jesus nos trouxe foi para o nosso crescimento. E por isso que a gente vai falar um pouquinho deste primeiro capítulo do Evangelho, que é quando Kardec, que teve um cuidado imenso em trazer o Evangelho para a gente. A gente sabe da história do Evangelho. Ele se recolheu, porque ele já tinha trazido o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, mas aí ele ia trazer alguma coisa que ia mexer com toda a humanidade, com o alicerce, porque ele ia reviver os ensinos do Cristo. E isso não era muito agradável para muita gente da época. Então Kardec teve um cuidado imenso ao trazer o Evangelho. E ele vai numa sequência, porque o grande pedagogo Kardec, ele vai trazendo as lições de Jesus, pegando um pedacinho de alguns ensinamentos e vai nos clareando a mente. E ele começa por aquele primeiro capítulo que diz: não vim destruir a lei. Jesus estava lá no monte ensinando aquela mais bela lição do seu Evangelho, que é a bem-aventurança. Então ele falava aos corações aflitos, ele trazia as informações àqueles irmãos que estavam vivenciando algumas dificuldades maiores, mas dizia: olha, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurado aquele que tem misericórdia. E ele ia ensinando. E ao final ele disse assim: não penseis que vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento. Porque Jesus nos ensina a todo instante. Se nós aqui estamos, é para viver dentro daquilo que já está constituído e melhorar a cada tempo essas informações. E foi o que ele nos trouxe, foi o que ele veio fazer. Então, quando a gente vai falar de Jesus, a gente não pode esquecer dos grandes missionários que abriram o caminho para que ele pudesse vir vivenciar a sua experiência física. Porque a gente sabe que Jesus está conosco desde sempre. É o nosso governador planetário. É ele que pensou, que elaborou, pela vontade do Pai, tudo isso que nós temos aqui. Então, ele é o responsável. Então, mas antes dele, desde a sua constituição, grandiosos amigos espirituais, missionários, vieram trazendo informações. E um dos grandes que veio para nos trazer uma informação importantíssima é Moisés. E a gente não pode esquecer da grandiosidade das informações que Moisés nos trouxe. A gente diz assim: mas Moisés trouxe um Deus. Ele trouxe para nós, aquele povo que já acreditava em um Deus único, que era o povo judeu, informações importantíssimas. Ele tinha ali uma missão grandiosa,
de libertar o povo de alguma situação difícil que vivenciava, mas de mostrar um caminho diferente. E foi isso que ele veio. Moisés tinha leis mundanas, leis do mundo, sim, porque ele precisava que aquela população fosse se encaminhando para a sua chegar aonde eles esperavam. E para isso, naquela época, precisava de muitas leis que regulassem até a forma de viver na sociedade ali, né, de respeitar o outro, leis de higiene. Essas são leis humanas necessárias, bastante duras para aquela época. Vamos pensar até numa lei de Italião, se você olhasse torto, eles já ficavam bravos e matavam. Então, era uma lei que tinha que falar, olha, não é bem assim, vai respeitando. Mas ele trouxe uma lei que é uma lei divina, que eu vou pegar e vou ler para a gente pensar um pouquinho em cada uma delas. Essa lei divina, que é a que Jesus diz, eu não vim destruir, e sim dar cumprimento, é uma lei que diz, né, que o nosso livro mais lido, que é a Bíblia, ele diz que foi recebido de Deus. Sim, recebido através de Moisés, pelos espíritos que já conhece a Deus e trouxe essas informações. Mas é uma lei divina, é uma lei de Deus. E ele tem lá no seu primeiro, são 10 mandamentos, né, que a gente conhece. Ele diz assim, o primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então é aquele, olha, eu estou te dando uma nova oportunidade. Então acredite, eu sou Deus. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Então eles já tinham essa certeza de um Deus único, mas eu estou informando, eu sou Deus. Não farás para ti imagens e escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorará, nem lhes dará culto. Olha a chamada de atenção desse primeiro decálogo, dessa primeira informação. Eu sou Deus, eu sou o Pai. Então não precisa de nada, de adorar imagens, de estar aí pensando. E quando Moisés foi ao monte e que desceu trazendo isso, todo mundo já sabia do Deus único. Mas o que é que estava acontecendo? Já estavam novamente adorando o bezerro de ouro. Precisavam então de ter esses puxões de orelha de todo o tempo. E nós precisamos até hoje, na verdade, né? Porque muitas das vezes a gente sabe isso, sabe que é Deus, sabe? Então aqui ele traz, eu sou o Senhor teu Deus. A gente sabe que ali Moisés estava sendo efetivamente um médium missionário, aquele que estava sendo responsabilizado por trazer esse mandamento. E aí o segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E como nós falamos o nome de Deus em vão, né? Até para brigar, até para defender uma terra, eu vou defender e matar o outro em nome de Deus. Não era isso que ele queria. Então a gente vai percebendo que lá naquela lei divina que Moisés nos trouxe, naquela lei de justiça, estamos ainda aquém de cumpri-la. Aí ele diz, lembra-te de santificar o dia de sábado. Isso leva muitas pessoas a não trabalhar no dia de sábado, que Jesus depois bateu muito em cima disso. Nós não vamos deixar alguém morrer porque não pode trabalhar. Aliás, todos trabalhavam. O que ele quer dizer? Pelo menos um dia na semana. Lembra-te de glorificar a Deus. Lembra-te de agradecer ao Criador. Um dia sequer. Os demais você pode trabalhar no seu sustento material. Mas um dia, era isso que ele nos chamava a atenção. Aí o quarto, honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Olha que grandiosidade.
honrarmos pai e mãe, para que a gente possa efetivamente ser agraciado seremos sempre agraciados pelas benesses do Criador, mas assim nós seríamos venturosos, porque o nosso pai e a nossa mãe também são filhos de Deus. Então ele que nós tivéssemos esse respeito para com aqueles que nos dá a possibilidade de viver aqui na terra. Ele chama essa atenção. O quinto, não matarás. Ainda matamos. Matamos em nome desse Deus, matamos por egoísmo, matamos às vezes pela palavra, pela atitude. Matamos. Às vezes, muitos já crescemos e não temos coragem de tirar uma arma, de matar, de apertar, mas ainda cometemos esse delito com relação a Deus quando ofendemos, quando levamos os nossos irmãos a vivenciar experiências tão difíceis. Não cometerás adultério. Aqui não é só do homem para a mulher, da mulher para o homem. É qualquer adultério. Às vezes a gente adultera a nós mesmos. Então são esses ensinamentos que ele vai trazendo. Não furtarás. Olha que grandiosidade. Não furte. Não dirás falso testamento contra o seu irmão. Às vezes a gente julga tanto, né? Até levantando um falso. Não desejarás a mulher do próximo. Hoje parece que está muito assim, né? O homem e a mulher se desejam tanto, que aqui eles traziam mais essa figura, né? Masculina, mas hoje a gente está avançando e ficou tudo mais aberto. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Então são 10 mandamentos, 10 regrinhas, que tem muitos nãos. Por isso que muita gente não gosta dos 10 mandamentos, porque diz que é a impressão de um Deus punitivo, porque tudo não, não, não. Mas não. Não podemos continuar a fazer, a ter atitudes que vá contra o nosso irmão. Então esses 10 mandamentos, que é a lei de justiça, que é um código moral e religioso, que ainda, infelizmente, a humanidade não consegue vivenciar, foi que Moisés nos trouxe. E ele permeia toda a humanidade até hoje. Esse código moral, esse não muda. E aí vem Jesus e diz que isso ele não veio mudar, mas ele veio dar cumprimento. Por quê? Quando chega o Cristo, ele imagina que a nós, humanidade, já estivéssemos mais adiantados. E efetivamente estávamos mais adiantados do que 1800 anos antes, lá com Moisés. Tudo caminha, tudo evolui. E aí Jesus falou, a humanidade já está preparada para que eu possa ir pessoalmente. E o Humberto de Campos, ele nos traz no livro Boa Nova, ali logo no primeiro capítulo, a grandiosidade que aconteceu no planeta Terra para que o Cristo viesse até nós. Ele diz que a era Augusta, era o rei Augusto que estava, era aquele que gostava das artes, porque a atmosfera do planeta estava mudada. Levou-se 1 milhão de anos para que essa atmosfera fosse preparada. 1000 anos, não é 1 milhão, desculpa, 1000 anos para que essa atmosfera fosse preparada. Moisés veio, trouxe isso e foi se preparando para que pudéssemos receber o Cristo. Para que ele pudesse vir pessoalmente falar para a gente, olha, essa lei é importantíssima, mas se vocês quiserem, vocês podem simplificar em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus veio precisando transformar tanto a sua áurea para poder vivenciar neste planeta.
Porque quando ele coordena, ele está acima, ele está lá. Mas para viver nesta matéria densa, que ele veio e viveu, ele teve que se diminuir na sua grandeza, para se tornar igual a nós. Vamos pensar quando a gente vai falar com uma criança. Se nós estivermos lá de cima, a gente aponta, a criança fica com medo. No entanto, quando você agacha, vai falar com ele, ele sente o seu olhar. Foi isso que Jesus fez. Ele se diminuiu na sua grandiosidade para poder revestir da matéria. Não na sua grandiosidade moral, mas na sua compreensão física para poder viver. E veio, e viveu entre nós, desde a sua infância, demonstrando como é que é o caminho para o Pai. Qual foi o seu caminho? Onde ele nasceu? A humildade de nascer numa manjedoura, de nascer no meio de povos que precisavam e já estavam preparados, mas que tinha muitas dificuldades de egoísmo, de orgulho. Foi ali que ele viveu. Ele ia, conversava, estava no meio dos grandes, mas não deixou de vivenciar a sua experiência junto com os seus pais terrenos, aprendendo o ofício de carpinteiro, vivenciando a experiência para mostrar: todos nós precisamos de trabalho. Trabalho físico para a manutenção física, trabalho espiritual para o crescimento espiritual. É isso que ele veio nos ensinar. E a sua vida inteira foi ensinamento. Até quando ele assumiu efetivamente a sua missão de chegar e transformar a humanidade. Com a vinda de Jesus, o nosso calendário mudou. Ao antes e o depois de Jesus. Jesus veio mostrar que amor era possível. Porque antigamente não podia falar a palavra amor. Não podia ser doce, ser amável, porque isso era sentimento de mulher. E mulher era uma coisa desprezível. Mulher, na verdade, não tinha nem pensamento. Foi ela que levou a humanidade a se perder, não foi? Não foi a Eva que levou as pessoas? Então, sentimento de amor era uma coisa que não podia estar presente naquela rudeza ainda que precisava para ser demonstrado. E Jesus veio efetivamente mudar isso. Dizer que o amor é coisa de todos, é possível para todos. E ele valorizou tanto a mulher, que ele levou a mulher ao patamar de igual, mostrando todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de um Deus de amor, de um Deus de bondade, vestindo em cada momento uma roupagem, mas somos seres imortais. Somos seres capacitados à perfeição, imortalidade e perfectibilidade. Foi isso que ele veio nos trazer, que ele veio nos demonstrar. E ele respeitou e valorizou tanto a mulher, que quando, após a cruz, a quem ele aparece, se não a uma mulher? Dizendo, são elas também que têm capacidade. A elas parece ser até mais fácil vivenciar o amor. Então Jesus veio trazer esta mensagem, esta mudança de rigidez interna que temos. Ele veio trazer, resumindo esta lei de justiça numa lei de amor. Fala, olha, existe um Pai que é o Criador de tudo e Ele ama a todos igualmente. Se nós nos respeitarmos, caminharemos mais facilmente. A mensagem do Cristo é toda neste sentido, de crescimento espiritual. Jesus veio para confortar a nós, espíritos imortais. E veio nos dizer que sim, as dificuldades da vivência na matéria é necessária para o aprendizado. Ninguém aprende fugindo da escola. A escola é necessária. Por mais autodidata que sejamos, precisamos da escola e de um e do outro companheiro. Por isso vivemos na sociedade. Nós vamos aprendendo
compreendendo e vivenciando. A lição do Cristo, ela veio nos trazer a grandiosidade da vida. Moisés, lei de justiça, necessária até hoje, porque como vimos, ainda estamos distante de cumprir. Mas é a justiça, não de justiceiro, é a justiça do Criador, a justiça de justiça, não aquela que eu falo, aconteceu tal coisa, agora eu quero justiça, quero que ele morra. Não é isso que Jesus veio nos dizer. Tem que haver uma justiça. Sim, cometer um delito vai ter que vivenciar uma experiência para se recuperar. Mas a lei de amor cobre muitas vezes muitos pecados. Jesus também falava isso. Então, todo o ensinamento de Jesus era trazendo a doçura, a brandura, a misericórdia, a benevolência. E aí, o que acontece? Caminha a humanidade. Antes de Jesus nos deixar, João traz uma belíssima lição. Ele disse, eu vou, mas não os deixarei só. E eu não pude falar tudo o que eu tinha que falar. Porque a gente sabe que Jesus trazia as histórias de acordo com a capacidade da época, trazendo ali as parábolas de algo bem concreto que para nós ainda hoje é bastante difícil. Mas eu tenho mais coisa a dizer. Só que vocês ainda não estão preparados para ouvir tantas verdades. Precisa amadurecer um pouco mais. A moralidade está caminhando, mas a intelectualidade, a ciência ainda está aquém do que precisa. Então vai caminhar. E eu mandarei alguém para que traga para vocês mais informações. Será o Consolador. Ele virá levantar véus que vocês ainda não têm capacidade agora de entender. Mas daqui a um tempo, sim, vocês terão mais capacidade. E olha que grandiosidade. A ciência foi evoluindo. Se pensarmos a ciência na época de Jesus, nada tinha. Era ele fazendo, curando da forma como ele sabia, com seu magnetismo. Nada de milagre. Tudo é dentro das leis de Deus. Tudo dentro das leis da natureza. Jesus jamais derrogou a lei divina. Então, tudo o que ele fazia era dentro do que é possível. E ele disse, se vocês quiserem, vocês farão o que eu faço e muito mais. Então, na medida de que ia caminhando, aí ele disse, eu vou esclarecer mais, vou trazer mais verdades, mas precisamos caminhar junto. A ciência precisa mostrar que há mais possibilidade. E aí a gente viu que a ciência foi evoluindo, a humanidade então foi deturpando os ensinos de Jesus. Isso também ele falou. Eu sei que não vão compreender e vai ser modificado. Então eu vou mandar alguém que vai ficar sempre convosco e vai restabelecer todas as informações. O tempo passa, também há preparação. Nada fica sem preparação para que cheguem novas informações para nós. Então, como Jesus houve todo aquele preparo na atmosfera, também a nossa humanidade caminhou. E aí a gente fica pensando, a gente vai ver que Francisco de Assis, ele lutava para que se mantivesse o ensinamento de Jesus, como Jesus nos trouxe. Lutero também lutou para que se mantivesse o cristianismo. Ian Hus, que a gente sabe hoje que foi um Kardec, também lutou para que se mantivesse o ensino de Jesus intacto. Mas a humanidade, nós todos, a gente vai levando para si, da forma que a gente acha que é importante, os ensinamentos de Jesus. Vamos transformando naquilo que nós achamos que é bom para nós. Mas aí vem, Kardec se prepara, é a era da luz, o iluminismo está no planeta, luzes, a França está trazendo várias informações, há aí um movimento grandioso dizendo, olha, mesa gira, cadeira fala, o que é isso?
E Kardec, tão preparado, vai lá e começa a estudar. E eis que chega para nós as informações do Espiritismo. Este sim, aliado à ciência, provando que ali se há um movimento, não é só a matéria que movimenta, há algo mais. Então vem o Espiritismo, através de Kardec, trazendo essas informações que vai clareando todos esses ensinos. Ai, Jesus fez um milagre. Não. Jesus transformou aquilo que era possível transformar. Jesus fez aquilo que era possível. E Kardec vai, na sua sabedoria, entendendo, Jesus falou que tem um Deus, mas como é? Que é esse Deus? Será que é um homem igual a gente imagina? Como foi feita uma imagem? Que na verdade nós levamos a pensar em Deus como a nossa imagem. A gente nunca se coloca para ver Deus, para ver que nós somos a imagem de Deus. A gente faz o inverso. Como a gente é acostumado a nos olhar, a gente fica pensando que Deus é igualzinho. Nós não conseguíamos entender que nós somos a semelhança de Deus. E aí Kardec pergunta o que é. E ele diz, Deus é a causa primária de todas as coisas. É o Criador. Então a gente começa a perceber que sim, somos todos filhos deste Pai de bondade. Tudo é criação de Deus. Então não há ninguém diferente. Não há nada que não seja obra do Criador, daquele Pai que Jesus falou, misericordioso, justo e bom. Bom é só meu Pai, Jesus falou. E aí vem Kardec nos mostrando que realmente, e a gente vai entendendo que fomos criados iguaizinhos, simples, sem conhecimento, e a única determinação que Deus nos dá é que evoluamos. É que chegamos a conhecer a sua grandiosidade. É que nós possamos fazer a centelha que há em nós, dele, desabrochar para tudo. E o Espiritismo vem nos trazendo essas informações, vem clareando dia a dia. Então, ao estudar o Espiritismo, a gente vai vendo que há uma lógica em tudo. Então, eu vou me transformando. Eu vou olhando para a Eliane e vendo que ela é igualzinha a mim. Talvez hoje ela esteja com uma vestimenta um pouco diferente. Amanhã estarei eu numa vestimenta. Eu vou olhar o meu irmão que hoje passa a necessidade, pensando que amanhã posso ser. Porque o Espiritismo veio nos dizer, para conhecer todas as moradas, nós vamos ter que nascer. Nós vamos ter que vivenciar várias experiências. E é através da reencarnação. É através de modificação, dessa grandiosidade que o Pai nos oferta. Então, por quê? Se amanhã eu posso ser filho do meu Pai, e amanhã posso eu ser pai do meu Pai, então eu tenho que honrar o meu Pai. Porque a gente vai vivenciando a experiência. Por que eu vou odiar o outro? Que se Jesus disse que todos nós nos devemos amar, então eu vou procurar amar, vou procurar aprender este caminho. E isso o Espiritismo vai nos mostrando. Vai fazendo com que vencemos esse nosso egoísmo, essa nossa vaidade, para assim entender que cada um está no seu caminho, na sua capacidade de entendimento, mas a única determinação é que caminhamos. E Deus é tão bondoso que Ele nos deixa livre para seguir se quisermos. Quer seguir esse caminho? Siga. Você não quer? Esse é o caminho. Você vai entrar ali, mas depois vai ter que voltar. Não tem jeito. Vocês vão chegar. Pode levar o tempo que levar. Vocês caminharão. Por isso que quando, Deus é punitivo, não, Deus é educativo. E Ele sabe que nós caminharemos. Ele sabe que chegaremos lá. E é isso que que o Espiritismo vem trazer com o Evangelho. Reviver esses ensinamentos de Jesus, facilitar esse entendimento para que a gente possa vivenciá-lo.
Chico, perguntam para ele qual é a importância do Evangelho. Ele falou, o Evangelho é a luz em nossas vidas. Para mim, o Evangelho é igual ao sol que alimenta o universo. Sem Evangelho, eu não conseguiria vivenciar. Porque Jesus mesmo se diz, eu sou o caminho. Então, vivenciando o caminho que é Jesus, que é o Cristo, que veio ser pelo Espiritismo, apresentado de uma forma mais fácil de ser seguido, é o que nos transforma. Então, realmente, Jesus é um modelo. E às vezes a gente fala, nossa, mas modelo é muito difícil. Mesmo para tirar um modelo de um quadrado, é muito difícil. Eu não sei mexer. Mas ele é um modelo. Só que existem exemplos que já aprenderam a seguir o modelo. E se a gente pegar o exemplo que é mais próximo de nós, se pensarmos no Chico Xavier era o Evangelho vivo. Chico Xavier viveu a vida dele para aqueles que se achegavam a ele. Se pensarmos na Madre Teresa de Calcutá, porque a gente traz para o nosso mundo, que é o Espiritismo, mas em todas as religiões existem pessoas que vivenciam o Evangelho de Jesus em sua plenitude. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Confúcio, em todas as épocas há irmãos que conhecem e vivenciam o Evangelho de Jesus. Bezerra de Menezes, a gente sabe o quanto Bezerra de Menezes nos ajuda e está aí e vivenciou agora, há pouco tempo, aqui no nosso Brasil. Então, se nós quisermos efetivamente uma transformação, buscando os ensinamentos que estão às nossas mãos, a nosso favor. Hoje temos a internet que, se você clicar e põe um assunto, com muito cuidado a gente tem que ter, porque nem tudo que é dito ali é de qualidade. Mas se a gente colocar ali que quer ler o livro do Kardec, todos eles estão disponíveis. Então nós temos acesso hoje muito mais fácil do que aqueles que seguiram Jesus, que tinham que estudar o Evangelho nas catatumbas porque eram perseguidos. Hoje somos livres para falar do Evangelho, para praticar o Evangelho, para vivenciar o Evangelho, onde quisermos, em todos os lugares, em todas as religiões que se falam de Deus. Claro que ainda existem muitas que se arvoram de ser a salvação. O Espiritismo nunca disse que seria a religião do futuro, mas disse sim que será o futuro das religiões. Por quê? Porque todas as religiões compreenderão a nossa imortalidade, compreenderão que não vamos vivenciar experiências até o grande aprendizado uma única vez. E o Espiritismo sim será, porque ele está demonstrando e desmistificando o céu e o inferno. Como muitos dizem, olha, se você não me segue, você vai para o inferno. Onde é o inferno? Então o Espiritismo vem nos falar de tudo isso. Essa é a grandiosidade do Espiritismo. E está personificado em uma pessoa? Não. O Espiritismo está nos espíritos. São eles que vêm contar as experiências. Está lá no comecinho do Evangelho, no prefácio. São as estrelas cadentes. Quando recebem o chamado, é o prefácio, leem, é maravilhoso do Evangelho. Eles vêm trazer as informações que precisamos para que a gente saiba das coisas. Então, cada um. E a gente tem na nossa codificação espíritos grandiosos, santos das igrejas, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente, todos aqueles que aprenderam a viver os ensinos de Jesus, vêm dizer que o Espiritismo, sim, é um caminho redentor, porque nos mostra a responsabilidade que temos conosco mesmo. E é só através da vivência da caridade que a gente vai conseguir evoluir. Então, Moisés, a lei de justiça de justo,
de que se eu não matar, também não morrerei. Se eu não cobiçar, serei mais feliz. Aí vem Jesus e traz a lei de amor. Ame o próximo como a si mesmo. Então aprenda a se amar. Aprenda a ver a grandiosidade de Deus. Olha ao redor. Olha que o sol brilha, queira você ou não. Esteja você com raiva ou não, o sol vai brilhar. Então aproveite, ame a tudo que tem, que você será feliz. Aí vem o Espiritismo e diz assim, só que isso tem que ser praticado. A caridade. Então é a lei de justiça, amor e caridade. Se nós não nos doarmos, se nós não olharmos o outro como nós queremos que o outro nos olhe, nós não estaremos cumprindo as leis. As leis que vêm sendo ensinadas e vivenciadas. E essa caridade é só dar o bem material? Não. A caridade é um olho no olho, a caridade é um abraço, a caridade é uma palavra, a caridade é um ouvido. A caridade sim é o bem, é agasalhar a criança. Não esperávamos um frio tão repentino e tantos irmãos, tenho certeza, que pereceram estes dias na nossa cidade. Tantos irmãos vivenciam situações tão difíceis. Podemos alimentar a todos? Não conseguimos ainda multiplicar pães e peixes, mas podemos sim, com o nosso pensamento, envolvê-los, agasalhar com amor, fazer uma prece na hora que formos deitar na nossa cama quentinha. Pai, agasalhe teus filhos. Jesus, envolva com amor. E que cada um consiga enxergar a sua responsabilidade e o caminho a seguir. E eu queria terminar contando uma historinha que Humberto de Campos também nos traz no livro Ponto e Contos, que ele diz assim, porque nós normalmente queremos, a gente vai, Jesus me envolva, me abençoa, mas a gente esquece primeiro de agradecer o que a gente tem, de buscar esse ensinamento. Então diz que tinha um monge que vivia lá no mosteiro querendo muito que Jesus aparecesse para ele. Então todas as manhãs nas suas preces ele orava e pedia, como eu gostaria de ver Jesus. Aí um dia está ele lá orando, eis que ele vê a imagem de Jesus chegar no seu cubículo e parar do seu lado. Ele ficou encantado, maravilhado, mas toca o sino. E aquele dia era ele que tinha que atender a todos na porta do mosteiro. Ele tinha que alimentar os famintos, agasalhar. Aí ele falou, mas como? Eu pedi tanto, agora ele está aqui, eu vou ter que sair daqui para ir atender esses irmãos no portão. Ficou refutando. E o sino badalava, era dele o dia. Aí ele falou, tá bom, eu vou cumprir a minha obrigação. Muito triste, porque eu fui atendido. E foi, trabalhou o dia todo, deu comida, agasalhou, conversou, fez tudo o que lhe devia. À tarde ele tem que voltar para o cubículo, meio triste, ele falou, já não vou ter mais. E eis que ao entrar, Jesus estava ali. Aí ele ficou todo feliz, ajoelhou, chorou, ele falou, se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Porque Jesus está no nosso próximo. Ele está conosco sempre, mas no momento em que a gente olha para o irmão com o mesmo amor, a gente sente a presença de Jesus conosco. E era isso que eu queria trazer, que a gente possa, vivenciando dia a dia, esse evangelho maravilhoso de Jesus, que nunca nos deixa. Ele disse, estarei convosco até o fim. E sabe qual é o fim? Quando nós estivermos no mesmo nível dele, chegaremos lá. Aí ele fala, agora você já sabe caminhar, até lá eu vou segurar a sua mão. Então que sintamos a mão de Jesus nos segurando, em todos os instantes, por mais difícil seja a nossa situação. Nunca estamos sozinhos, nem do Criador que está dentro de nós, nem de Jesus, aquele mestre que nos ama, e nem dos espíritos superiores, dos nossos anjos de guarda. Que tenhamos sempre a gratidão e Jesus em nossos corações. Muito obrigada a todos.
Deixa eu falar uma coisinha. Você falou bastante de caminho, né? Caminho. E eu tinha, assim, como a palavra karma, como uma coisa pesada, né? Karma. Aí eu fui pesquisar, até fiz uma aula sobre isso em outro lugar, que karma é caminho, né? Karma é caminho. Então a gente fala assim, não é uma coisa pesada, karma, é o caminho que você tem que seguir, seja bom, seja não, para resgate ou para não, né? Karma é caminho, é isso que eu lembrei na hora que você falou muitas vezes, né? Caminho. E a gente vai, né? Porque o nosso karma é nós mesmos que fazemos, né? Exatamente, o nosso caminho. Mas o fulano é meu karma, será? É isso aí. Se é meu karma, é meu caminho que eu tenho que seguir com ele. Que eu devo seguir. Muito Dá uma obrigada. encerrada para nós? Então, com esse sentimento de gratidão, de amor a esse Criador, que nos dá tantas possibilidades diariamente, queremos dizer obrigado, Pai, por essa oportunidade, por essa possibilidade que tivemos de aqui estar, nesta família, em busca de dia a dia, o melhor olhar para o nosso progresso. Mestre amado Jesus, te agradecemos o que vieste nos trazer na sua magnitude, no seu amor, na sua bondade. E pedimos que se conosco sempre, mas que nós estejamos com os canais abertos para sentir sim a sua presença. Queremos agradecer também a presença desses amigos espirituais que nos sustentam a todo instante, que nos dá força para seguir à frente, olhando o horizonte tão lindo que nos espera. Que tenhamos a força, a coragem, o amor para espalhar a todos que caminham conosco. Agradecendo esta oportunidade, este momento, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livre-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que assim seja. Estejamos todos na paz, no amor, para mais um dia, uma semana de muita luz.